5 fatos sobre o rei Salomão. Bem-vindos a um mergulho fascinante na Bíblia. Hoje, vamos explorar a vida de um homem cuja sabedoria e riqueza são lendárias, o rei Salomão. Ele é uma figura central na Bíblia, conhecida por suas escolhas sábias e pela construção do magnífico Templo de Jerusalém. Fique conosco para descobrir por que Salomão é uma das figuras de mais destaque da Bíblia e tão imponente na história. A sabedoria lendária. Salomão é conhecido por sua sabedoria excepcional. De acordo com a Bíblia, ele pediu a Deus sabedoria em vez de riquezas e recebeu a famosa sabedoria de Salomão. Ele é frequentemente lembrado por seu julgamento sábio. A sabedoria lendária de Salomão é um dos aspectos mais notáveis de sua história, frequentemente destacado em tradições religiosas e culturais. De acordo com a Bíblia, quando Deus apareceu a Salomão em um sonho e lhe deu a oportunidade de pedir o que quisesse, ele escolheu a sabedoria em vez de riquezas, longevidade ou poder. O pedido de Salomão foi atendido, e ele recebeu uma compreensão sábia e um coração inteligente como resultado. O momento mais famoso que demonstrou a sabedoria de Salomão ocorreu quando duas mulheres vieram até ele com um bebê, ambas alegando serem a mãe legítima. Salomão propôs dividir a criança em duas partes, mas a verdadeira mãe implorou para que a criança fosse entregue a outra mulher para salvá-la da morte. Salomão reconheceu a mãe verdadeira com base em sua reação emocional e evitou que o bebê fosse prejudicado. Essa história é frequentemente citada como um exemplo da sabedoria de Salomão, que transcendeu a mera inteligência intelectual e incorporou um profundo entendimento da natureza humana. Além desse episódio famoso, a sabedoria de Salomão é acreditada por uma série de aforismos e provérbios registrados no livro de Provérbios, um dos livros atribuídos a ele na Bíblia. Esses provérbios oferecem orientações sobre moral, ética, sabedoria prática e vida cotidiana. Alguns dos provérbios mais conhecidos incluem: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, destacando a importância da fé e devoção religiosa na busca pela sabedoria. O homem de conhecimento usa bem a palavra, mas o tolo faz transbordar a sua astúcia, enfatizando a importância de escolher cuidadosamente as palavras. Riqueza não deve ser feita às custas da paz interior. Esses ensinamentos são valorizados por diversas tradições religiosas e culturais e continuam a ser estudados e apreciados por sua perspicácia e relevância em questões humanas universais. A sabedoria de Salomão é, portanto, um legado duradouro que transcende sua figura histórica e religiosa. A construção do Templo. A construção do Templo de Jerusalém é um dos marcos mais significativos associados ao rei Salomão. Este templo é frequentemente chamado de Templo de Salomão em sua honra e desempenha um papel central na história religiosa do judaísmo. Origens da ideia. A ideia de construir o Templo de Jerusalém foi atribuída a Davi, pai de Salomão. Embora Davi tenha desejado construir o templo, Deus lhe disse por meio do profeta Natã que ele não seria o responsável pela tarefa, mas que seu filho Salomão a completaria. O Templo. O Templo de Jerusalém era um edifício magnífico que servia como centro espiritual de Israel. Foi construído no Monte Moriá, onde acredita-se que Abraão tenha quase sacrificado seu filho Isaque. Era um local de adoração e sacrifício. A arquitetura e materiais. A construção do Templo de Salomão usou materiais preciosos, incluindo madeira de cedro do Líbano e pedras lavradas. O templo era adornado com ouro e prata e tinha uma série de câmaras e pátios. Construção e duração. A construção do Templo de Jerusalém começou no 4º ano do reinado de Salomão e levou 7 anos para ser concluída. Foi dedicado a Deus com uma grande cerimônia que incluiu ofertas e orações. O Templo de Salomão serviu como principal local de culto até sua destruição pelo rei babilônico Nabucodonosor II em 586 a.C. Significado religioso. O Templo de Jerusalém era um símbolo da presença de Deus no meio do povo de Israel e era o lugar onde os sacerdotes realizavam rituais e sacrifícios em nome da nação. Seu significado religioso e histórico é inegável, e a destruição do templo é um evento de grande importância na história judaica. O Templo de Jerusalém, tanto o primeiro construído por Salomão quanto o segundo templo reconstruído após o retorno do exílio babilônico, desempenhou um papel central na história do povo judeu e na religião judaica, e é um elemento fundamental em muitos ensinamentos e tradições religiosas. O comércio internacional. O reinado do rei Salomão também é conhecido por suas alianças internacionais e atividades de comércio, que contribuíram significativamente para a prosperidade e influência de Israel na época. A aliança com a rainha de Sabá.
Uma das alianças mais notáveis de Salomão foi com a rainha de Sabá, que é tradicionalmente identificada com o atual Iêmen ou Etiópia. A Bíblia descreve a visita da rainha de Sabá a Salomão, que ficou impressionada com sua sabedoria, riqueza e esplendor. Essa aliança fortaleceu os laços comerciais entre Israel e a região de Sabá. Alianças matrimoniais. Salomão também forjou alianças matrimoniais com princesas estrangeiras. Ele casou-se com filhas de reis de nações vizinhas, o que ajudou a consolidar alianças políticas e a garantir a paz na região. No entanto, esses casamentos também o levaram a permitir a adoração de deuses estrangeiros em Israel, o que mais tarde causou problemas religiosos. Comércio internacional. Salomão promoveu o comércio internacional, explorando rotas comerciais que ligavam Israel a outras nações. Ele estabeleceu uma frota de navios que navegou pelo Mar Vermelho até Ofir, trazendo valiosos tesouros, como ouro e especiarias. O comércio marítimo e terrestre trouxe riqueza para o reino de Israel. Infraestrutura e estradas. Salomão investiu em infraestrutura, incluindo a construção de estradas que facilitaram o comércio e a comunicação. Essas estradas ajudaram a conectar Israel a regiões distantes, permitindo o livre fluxo de bens e ideias. Tributos e prosperidade. Devido a essas alianças e atividades comerciais, o reino de Salomão prosperou. Na época, Israel desfrutou de uma era de paz e prosperidade, com tributos e presentes fluindo de outras nações para Salomão, o que aumentou a riqueza e a influência do reino. As alianças e o comércio internacional sob o reinado de Salomão não apenas enriqueceram o reino, mas também o posicionaram como uma potência regional. No entanto, após a morte de Salomão, essas alianças se desgastaram, contribuindo para a divisão posterior do reino de Israel em Israel, ao norte, e Judá, ao sul. A era de ouro de alianças e comércio internacional durante o reinado de Salomão também teve um grande impacto cultural e intelectual na região. O contato com nações distantes trouxe novas ideias, influências artísticas e conhecimento para Israel. Além disso, o comércio permitiu que os israelitas tivessem acesso a produtos de luxo e materiais preciosos que contribuíram para o esplendor do seu reinado. No entanto, vale ressaltar que, apesar dos benefícios econômicos e culturais, essas alianças e o comércio internacional também apresentaram desafios. A prática de permitir a adoração de deuses estrangeiros em Israel devido a essas alianças levou a conflitos religiosos e, eventualmente, a divisão do reino após a morte de Salomão. A história de Salomão é uma narrativa rica e complexa que abrange não apenas sua sabedoria, mas também seus feitos como líder político e comerciante. Seu legado é lembrado por suas realizações em múltiplas esferas, incluindo a construção do templo, sua sabedoria lendária e sua atuação nas relações internacionais e no comércio. Provérbios é escrituras escrito pelo rei Salomão. É tradicionalmente atribuído como autor da maior parte dos Provérbios, um livro do Antigo Testamento que contém uma coleção de ensinamentos e sabedoria prática. Os Provérbios oferecem orientações sobre moral, ética, sabedoria e a conduta na vida cotidiana. Os Provérbios abrangem uma variedade de tópicos, incluindo a virtude, a justiça, a família e o trabalho. O livro de Eclesiastes. Salomão também é considerado o autor do livro de Eclesiastes, um livro que explora questões. O rei Salomão é frequentemente associado a uma série de escritos na Bíblia. Livro de Provérbios. Textos filosóficos e existenciais. Nele, Salomão pondera sobre o sentido da vida, a vaidade da busca por prazeres terrenos e a importância de temer a Deus. Cântico dos Cânticos. Salomão é atribuído como autor do Cântico dos Cânticos, também conhecido como Cântico de Salomão. Este livro é uma coleção de poemas líricos que celebram o amor, a beleza e a paixão entre um homem e uma mulher. Ele é frequentemente interpretado de forma alegórica, representando o relacionamento entre Deus e seu povo, Israel. Sabedoria e escritos adicionais. Salomão é frequentemente associado a outros escritos de sabedoria que não são especificamente atribuídos a ele, mas que fazem parte da tradição literária e religiosa da época. Seu nome é frequentemente invocado como um símbolo de sabedoria e conhecimento. Esses escritos atribuídos a Salomão desempenham um papel importante na tradição religiosa e literária, oferecendo orientação espiritual e sabedoria prática para os leitores. Eles têm sido estudados, interpretados e apreciados por gerações ao longo da história e têm influenciado a ética e a filosofia em várias culturas e religiões. O declínio do reino de Salomão. O reinado de Salomão, apesar de sua grande sabedoria e realizações notáveis, vários fatores contribuíram para esse declínio, que culminou na divisão do reino após a morte de Salomão.
Construção de obras grandiosas. Embora a construção do Templo de Jerusalém tenha sido uma grande conquista, ela também foi extremamente dispendiosa. Salomão empreendeu muitos projetos de construção grandiosos, incluindo palácios e fortificações. Isso levou ao aumento da tributação e ao uso pesado de recursos, o que gerou descontentamento entre o povo. Carga tributária pesada. Para financiar suas obras grandiosas e manter uma corte real suntuosa, Salomão impôs tributos pesados ao povo. Esse fardo tributário levou ao descontentamento e à insatisfação entre as tribos e a população em geral. Oposição religiosa e idolatria. Salomão permitiu que suas esposas estrangeiras adorassem deuses estrangeiros e construíssem altares a esses deuses. Isso desagradou a Deus e levou à oposição religiosa. A idolatria se tornou um problema crescente em Israel. Divisão das tribos. O descontentamento com as políticas de Salomão e a imposição de tributos levaram a divisões tribais e a um crescente senso de identidade regional. As tribos do norte, em particular, começaram a buscar maior autonomia. Adversários estrangeiros. Durante o reinado de Salomão, adversários estrangeiros, como Hadad, o Edomita, e Rezim, rei da Síria, começaram a desafiar o domínio de Israel, enfraquecendo a estabilidade do reino. Após a morte de Salomão, seu filho Roboão assumiu o trono, e as tensões acumuladas durante o reinado de Salomão culminaram na divisão do reino. As 10 tribos do norte formaram o reino de Israel, com sua capital em Samaria, enquanto as tribos do sul, compreendendo Judá e Benjamim, formaram o reino de Judá, com Jerusalém como capital. Essa divisão marcou o início de uma era de conflitos e instabilidade nas regiões que se estenderam ao longo da história desses reinos separados. Nesta jornada pela vida e legado do rei Salomão, exploramos sua lendária sabedoria, a construção grandiosa do Templo de Jerusalém, suas alianças internacionais e seu papel como autor de provérbios e outros escritos notáveis. Contudo, também testemunhamos os desafios e conflitos que marcaram o declínio do Reino Unido de Israel após sua morte. A história de Salomão é uma narrativa rica e complexa, cheia de realizações notáveis, mas também de lições importantes. Seu reinado ilustra que, mesmo as figuras mais sábias e poderosas, não estão isentas de conflitos e contratempos. Espero que tenham gostado de aprender mais sobre esse personagem histórico fascinante e seu impacto duradouro na cultura, na religião e na sabedoria. Salomão, com sua busca por conhecimento, suas realizações impressionantes e seu legado perene, continua a inspirar e nos lembrar da importância da sabedoria e do entendimento em nossas próprias vidas. Espero que estejam gostando do nosso vídeo. Estamos aqui para criar uma comunidade incrível, e a sua opinião é fundamental para nós. Queremos saber o que você achou do conteúdo. Se você gostou, deixe um comentário nos contando qual parte mais te inspirou. Se tiver alguma dúvida, não hesite em perguntar. E se tiver sugestões para futuros vídeos, adoraríamos ouvir suas ideias brilhantes. Lembrando que este canal é feito para vocês, então seus comentários e feedback são como um combustível para nós. Vamos transformar este espaço em um local de discussões construtivas e amigáveis. Deixe sua marca, compartilhe suas histórias. Então, não seja tímido. Desça até a caixa de comentários agora e compartilhe suas ideias. Estamos ansiosos para ler o que você tem a dizer.